Os olhos estão postos nesta casa. As eleições autárquicas estão mesmo aí à porta e as propostas para o futuro da cidade multiplicam-se. Há 6 candidatos e só um vai ocupar o lugar de presidente. A escolha para o sucessor de Vítor Pereira está nas mãos de cerca de 43 mil eleitores que estão habituados à vida no interior do país. Desemprego, demografia e economia são alguns dos indicadores que revelam novas formas de desenvolvimento económico. Os desafios multiplicam-se. É a história de uma pequena cidade que nasceu nas encostas da serra. E não há quem não conheça a Covilhã pelo turismo de montanha, pela indústria dos lanifícios e pela Universidade da Beira Interior. De acordo com os dados mais recentes da Pordata, de 2021 para 2024, a população aumentou 0,5%. No ano anterior, viviam na Covilhã mais de 46 mil habitantes. A comunidade imigrante ajudou no aumento destes números. E mais gente significa mais pressão. A habitação aparece como uma das questões mais urgentes, já que o preço por metro quadrado subiu 31,9% face a 2021. Está nos 968 euros por metro quadrado. Há mais de 200 anos que a Covilhã é conhecida como a Manchester portuguesa, mas nos dias de hoje a cidade procura novas formas de desenvolvimento económico. Há no concelho mais de 5.200 pequenas empresas, 20 médias e 8 com mais de 250 trabalhadores. O rendimento médio é mais baixo do que no resto do país, com uma diferença superior a 280 euros mensais. O valor ronda os 1.178 euros. No ano passado, o desemprego rondava os 6%, tal como no resto do país. A autarquia está na mão do PS desde 2013. Nos últimos 50 anos, os socialistas venceram 7 vezes. Os sociais-democratas ganharam 6. É aqui no centro histórico que se ouvem as principais preocupações dos eleitores. A mobilidade aparece em praticamente todas as respostas. A falta de transportes é uma queixa de todos. Na Covilhã, a mobilidade continua a ser um desafio diário. Eu moro em Orjais e só há acho que 2 autocarros por dia, estamos a 13 km, é muito pouco. Entre os transportes públicos com horários limitados, poucas ligações às freguesias e ruas estreitas, todos sentem as dificuldades. Os pontos negativos da cidade da Covilhã, diria eu que são transportes, a mobilidade. Às vezes os elevadores são muito práticos, mas muitas vezes estão avariados. Quando estão avariados, demora muito tempo a recuperar. Os autocarros, infelizmente, as paragens de autocarro, embora já tivessem feito algumas modificações, estão sempre ou partem ou não são práticos, não obrigam as pessoas da chuva no inverno, que é bastante intensa. Eu diria que seria o ponto negativo, seria esse, os transportes. À porta das eleições autárquicas, os problemas voltam ao de cima. E o descontentamento da população também. Às vezes as estradas é que não têm a qualidade que deviam ter. Pronto, só se lembra de fazer estradas boas em anos de eleições. Pronto, que infelizmente é sempre assim. Anos de eleições, estradas alcatroadas. Acho que era importante o Presidente conhecer as pessoas, os comerciantes da própria cidade. Era muito importante e ouvi-los. Segundo dados do portal da Caixa, a Câmara Municipal da Covilhã apresenta apenas 16% de avaliação positiva numa escala de 0 a 100. Este índice, obtido a partir da análise de queixas apresentadas tanto este ano como em anos anteriores, é classificada pelo próprio portal como insatisfatório. Os autocarros para a minha zona, eu vivo no Dominguice, temos poucos horários, começo já por criticar essa parte. O primeiro autocarro é às 7h20, o último às 6h30 da tarde. Eu gostaria que houvesse também na parte da noite e um bocadinho mais cedo, e torna-se um pouco complicado porque depois de haver o primeiro autocarro nós só temos 1 hora depois, e então quando nós vinhamos para a escola secundária custava um pouco porque tínhamos de sair de casa às 7 e tal para estarmos aqui às 8 para termos aulas só às 8h30, era muito complicado. Além disso, quer criticar outra parte, que os autocarros eles já são comprados velhos, ou seja, os autocarros têm mais de 50 anos e eles vêm para cá sem condições de segurança nenhumas, é simplesmente péssimo. Apesar das críticas, os residentes mantêm a esperança de que os próximos mandatos tragam soluções para os velhos problemas. A população quer menos promessas e mais ação. Mas terem alguma atenção a certas e determinadas coisas que se passam aqui na cidade, se calhar seria um bom começo, porque até há uns 3, 4 anos atrás era uma cidade muito calma
onde as meninas, as senhoras, poderiam andar à vontade e neste momento já não é bem assim. Quando há eleições, dizem, prometem-nos e depois falham sempre. Modificar a praça, depois não chegam a concretizar. Em vésperas de eleições, os recados da população estão deixados. O caminho até às autárquicas é rápido. A Covilhã é governada pelo PS há 12 anos e o partido escolheu Hélio Fazendeiro para tentar mais 4 anos. O candidato socialista diz que ainda há muito a melhorar, sobretudo na inclusão, no emprego e no desenvolvimento do território. Faz parte do atual executivo, como chefe de gabinete do atual autarca, que já não se pode candidatar. Hélio Fazendeiro, de 47 anos, foi escolhido pelo PS para estar à frente da Covilhã por mais 4 anos. Bem-vindo, Hélio. Porquê que a mobilidade continua a ser um dos desafios e os elevadores nem sempre funcionam? Muito obrigado pelo convite. A mobilidade é essencial porque nos tempos que correm é mais importante do que a distância a que estamos, é o tempo e o conforto com que conseguimos deslocar-nos. Os elevadores são essenciais numa cidade de orografia ocidentada e têm um grande desafio em termos de manutenção e muitas vezes de resposta a situações de vandalismo. É isso que estamos a procurar, criar condições não só para, porventura, alterar os elevadores e a condição de manutenção, de maneira a que eles estejam mais disponíveis para todas as pessoas. Reconhece que podia ter feito mais pelo atual executivo nesta matéria? Não, eu, sendo chefe de gabinete, não tenho papel executivo na autarquia. O papel de chefe de gabinete é um papel de apoio ao Presidente da Câmara, sem capacidade de decisão, e tive o envolvimento que o Sr. Presidente e, enfim, que as funções me permitem. Ainda sobre a mobilidade, como é que consegue garantir um passo no valor igual ao de Lisboa? Não. Nós o que estamos a trabalhar será exigir ao Governo as condições, do ponto de vista de financiamento, para que territórios como a Covilhã, o Concelho da Covilhã, tenham as mesmas oportunidades e as mesmas condições para os seus munícipes, naquilo que é a dimensão do seu Concelho, como têm as outras cidades, nomeadamente o Concelho de Lisboa. Como é que garante que a falta de habitação e os custos não são um problema que vai agravar ainda mais a saída dos jovens? Nós temos uma estratégia clara para dar resposta à questão da habitação, nomeadamente à habitação a custos acessíveis para jovens e famílias. Nós desenvolvemos essa solução com 3 vetores, apostando no aumento do parque municipal de habitação a custos acessíveis, apostando também em estratégias que motivem os privados a disponibilizar habitações com rendas ou venda a custos acessíveis e depois estimular também as cooperativas de habitação, criando melhores condições para que as pessoas se envolvam e se cooperem, digamos assim, para construir casas com condições. Refere várias vezes que quer construir uma zona livre tecnológica. Como é que espera concretizar essa proposta, sendo que o município nem sempre consegue dar resposta atempada aos cidadãos de acordo com o portal da Caixa? São coisas distintas. Estamos a falar de reclamações de cidadãos ou estamos a falar de enquadramento jurídico-legal para criação de valor, criação de emprego, criação de economia. São 2 coisas distintas. A zona livre tecnológica é um enquadramento jurídico-legal que vai permitir, conjugadamente, a Câmara Municipal, o setor privado, mas em instituições de ensino superior, como seja a Universidade, criar condições excepcionais e especiais para determinadas áreas do setor económico poderem desenvolver em melhores condições, com condições excepcionais de financiamento, de acesso a crédito, de acesso a linhas de apoio e de teste em termos de regulamentação em determinadas áreas, como seja a saúde, como seja as tecnologias, como seja a inteligência artificial. São áreas determinantes em que a Covilhã já está capacitada. A UBI é determinante neste projeto, com a sua capacidade de inovação e de produção de ciência, e nós esperamos que esta seja uma estratégia que nos vai permitir alavancar a economia, criar melhores condições para os estudantes aqui desenvolverem aquilo que são as suas ideias e transferirem para o mercado, criando valor e criando melhores salários. Hélio Fazendeiro, muito obrigado. Ficam as declarações do candidato do PS à Câmara da Covilhã. A sua candidatura contou com a presença do secretário-geral do partido, José Luís Carneiro. O independente Jorge Simões é a escolha do PSD. O partido pretende regressar ao poder e desta vez apresenta-se sozinho. Jorge Simões foi o primeiro candidato apresentado à corrida pela Câmara Municipal da Covilhã. O candidato declarou-se independente, mas segue com o apoio do PSD. Bem-vindo, Jorge. Bom dia, obrigado desde já pelo convite para prestar um esclarecimento à televisão da Universidade, penso que é assim que se identificam, e é com todo o gosto que irei esclarecer aquilo que os jovens da nossa terra, os jovens da Universidade, em particular até os jovens mais qualificados que temos entre nós,
e gostaria de esclarecer o meu programa, o programa do PSD que temos para os jovens. Porquê é que o PSD agora não quis o apoio do CDS e da Iniciativa Liberal como há 4 anos? Não foi o PSD que não quis o apoio, foi o CDS e a Iniciativa Liberal que não quiseram juntar-se ao PSD numa candidatura única, digamos, uma candidatura de direita, ou digamos de sensibilidades mais à direita, de modo a retirar da Câmara um Partido Socialista que está há 12 anos. Portanto, o primado do interesse destes partidos seria sempre e será retirar o Partido Socialista da Câmara e entrar uma nova gente, com novas opções, com uma nova forma de vida. Como percebe, eu sou candidato independente. Todas as circunstâncias que passaram à volta dos entendimentos ou não entendimentos, neste caso entre o PSD e o CDS, são coisas dos partidos e foram tratadas dentro dos partidos, aos quais, grande parte delas, eu sou alheio. Mas isso não tira força à sua candidatura? Claro que sim. Claro que uma candidatura unificada à volta de toda uma direita ou de centro-direita, no fundo, porque o PSD é um partido de centro-direita, uma candidatura que por poucos votos tire, podem fazer falta, porque todos os votos fazem falta quando estamos num conselho que é essencialmente socialista, que sempre, digamos, teve mais votos, ou sempre teve maior votação na área do Partido Socialista, na área de esquerda do Partido Socialista, e, portanto, todos os votos se fariam falta se congregados numa lista única. Como é que avalia a governação socialista dos últimos 12 anos? A governação socialista dos últimos 12 anos, eu diria que foi uma estagnação em situações, em decisões estruturantes e importantes, e, por outro lado, até uma degradação de outras soluções no nosso Conselho. O Conselho está parado, o Conselho parou, não tem desenvolvimento, e eu tenho a percepção de que não aguenta mais 4 anos, digamos, numa mesma solução, numa mesma paragem de estagnação e de inércia, que há de ser difícil. Portanto, o Conselho precisa de mudança, uma mudança urgente, porque não vejo o Conselho mais 4 anos a não funcionar nestes moldes e, portanto, a não ter objetivos, a não ter ambição, a não ter desenvolvimento económico e social. A política é feita para as pessoas e há necessidade de pôr as pessoas no centro das decisões, e o Conselho precisa de pôr as pessoas no centro das decisões e ajudar as pessoas. O Conselho tem dificuldades em várias áreas, seja da habitação, é conhecido, na área da educação, na área dos transportes, na área da habitação, na área da saúde, na área da mobilidade, e, portanto, tudo isso é preciso fazer, tudo isso é preciso trabalhar, e tudo isso é preciso fazer quanto mais cedo, melhor e rapidamente. E eu não vejo que as candidaturas que estão, digamos, anunciadas e que existem, à esquerda, seja do PS, seja do Mais Pessoas, que é outro PS com outra cara, ou com outra, digamos, com outra vestimenta, com outra fardamenta, mas não deixa de ser a mesma coisa, não vejo que essas candidaturas tragam nada de novo. Vão ser uma candidatura da continuidade. E isso incomoda-me, a mim pessoalmente, mas incomoda-me pelos corvinenses e por todo o Conselho, de que podemos continuar, digamos, parados, e essa paragem vai-se agravando e a vida das pessoas também vai ficando agravada, seja na área da educação, com a falta de escolas, seja com falta de creches, seja com falta de habitação, seja com transportes errados e de horários, seja na saúde, seja no envelhecimento da população, seja na necessidade de ter jovens e de atrair jovens para o nosso território. Tudo isso penso que só acontecerá com a candidatura do PSD, que é a candidatura que tem mais probabilidades de ser uma candidatura vencedora e de ganhar estas eleições, digamos, numa candidatura posicionada no centro ou num centro-direita, em contraponto às candidaturas do Partido Socialista e do Movimento Mais Pessoas. Obrigada. De nada, foi um gosto. Jorge Simões, engenheiro civil, quer quebrar o ciclo socialista na Covilhã. Nesta corrida há um movimento independente pelas pessoas. É encabeçado por Carlos Martins, que se desfiliou recentemente do PS. Também já foi vice-presidente do atual autarca, mas agora não se revê no Executivo Socialista. Esteve mais de 50 anos ligado ao Partido Socialista
mas bateu com a porta em agosto, em discordância com as lideranças locais e nacionais. Aos 63 anos, Carlos Martins encabeça um movimento independente na corrida à Câmara da Covilhã, depois de ter sido vice-presidente e vereador ao lado de Vítor Pereira. Carlos Martins, bem-vindo. A sua candidatura é uma espécie de vingança depois de ter deixado de ser vice-presidente? Boa tarde, agradeço ao Luís e à Maria e obviamente este agradecimento é também a todos aqueles que fazem parte da vossa televisão. Não é nenhuma vingança, é uma candidatura de mudança, é uma candidatura dirigida às pessoas. Eu ando na vida política há alguns anos, há algum tempo que me senti afastado das lideranças do PS nacional e muito mais do PS local. O PS local esteve no município durante 12 anos e a verdade é que durante esses 12 anos e com 8 anos de governo PS, pouco ou nada fez. Portanto, não é uma candidatura de vingança, é uma candidatura de mudança a bem das pessoas e pelas pessoas. E o senhor reconhece que também pode vir a ser penalizado, de alguma forma, pelo eleitorado por ter feito parte do atual Executivo? Não será penalizado pela seguinte razão. As pessoas conhecem o Carlos Martins há muitos anos. Eu sou de origem de família humilde, o mais novo de 8 irmãos, tenho orgulho de dizer isto a muitas pessoas e, portanto, as pessoas conhecem. Eu fui presidente da Junta de Freguesia há mais de 30 anos. Eu, em 2013, não aceitei ser candidato ao município da Covilhã, fui candidato à União de Freguesias da Covilhã de Canhosos e depois várias pessoas dirigiram-se até mim para que eu fosse o número 2 da lista apostada pelo atual Presidente da Câmara. Filo um sentido de responsabilidade pela minha terra, aceitei o segundo lugar, porque e diziam as pessoas na altura, era fundamental, era imprescindível a minha presença em número 2 para que o PS ganhasse as eleições. Tal se veio verificar. Infelizmente, na altura, não houve maioria absoluta, porque se tivesse havido maioria absoluta, o Carlos Martins não tinha ficado na Câmara Municipal, porque já conheço o Sr. Vítor Pereira há alguns anos. E que suspeitas é que tem para querer avançar com auditorias em todos os setores da Câmara Municipal? Sim, não quero agora adiantar porque tenho que esperar pelo resultado eleitoral. Havia uma dívida do município de Covilhã à Associação de Municípios da Ogova da Beira no valor superior a 4,5 milhões de euros. Eu dizia, Vítor, temos que resolver isto. Vítor, temos que resolver aquilo. E a resposta do Sr. Presidente da Câmara é sempre a mesma. Ainda é cedo. E depois mudei de tática e de estratégia. Eu pegava, por exemplo, numa garrafa de água e dizia, Vítor, posso tratar disto? Ele nem estava a ver a garrafa de água. E ele, portanto, dizia que sim. E eu sentia-me legitimado. E é por isso que comecei a resolver alguns problemas que afetavam o nosso Conselho e também as questões financeiras do município. Como é que vai conseguir dar resposta ao setor da habitação, por exemplo, tendo em conta os custos crescentes? A política de habitação tem de ser completamente diferente. Eu não gosto da palavra gueto. A verdade é que a Câmara Municipal de Covilhã o que faz aos mais desfavorecidos? Envia-os para as habitações. No Teixeiros, na Beirol e no Tortezeno. O pobre tem o mesmo direito de viver ao lado do rio, tal como o membro da classe média tem o direito de viver ao lado do rico. E, portanto, há muita habitação, há muitos prédios de propriedade do município que não estão a ser utilizados para habitação. Mesmo dentro da própria cidade, e também em algumas freguesias. Ficam as declarações do agora independente Carlos Martins, que no próximo dia 12 de outubro quer impedir o PS, do qual pertenceu, a continuar a governar o município. O CDS volta a juntar-se à Iniciativa Liberal, mas desta vez sem o PSD como há 4 anos. Eduardo Cavaco é o cabeça de lista e quer a autarquia de mãos dadas com a UBI.
Professor universitário, presidente da banda da Covilhã e candidato independente pela coligação CDS-IL, Eduardo Cavaco, de 56 anos, afirma ter o melhor projeto para valorizar o Conselho e devolver os sonhos aos covilhanenses. Muito boa tarde, Eduardo. Muito obrigado por sua presença. Por que foi impossível reeditar no Conselho uma coligação de há 4 anos com o PSD? Essa é uma questão que me ultrapassa. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite e parabenizar o vosso trabalho, mas dizer que, de facto, eu apareço depois do rompimento desta coligação. Aquilo que eu posso dizer é que o Mais Covilhã é para acrescentar um sinal positivo e não um sinal de igual, ficar tudo igual, ou um sinal negativo. E o fato de não aparecer coligado ao PSD tira força à sua candidatura? A minha candidatura tem a força da independência, da liberdade e da democracia. Eu, como sabe e disse bem, sou professor aqui na Universidade, sou uma pessoa livre, uma pessoa que tem liderado inúmeros projetos e toda a equipa que está comigo é uma equipa com experiência, com ambição, com inovação e que iremos procurar, e já procuramos na redação do nosso programa, pensar fora da caixa, porque é isso que queremos devolver à cidade e às nossas freguesias. Perfeito. O senhor diz que a Covilhã é um concelho de oportunidades, mas também refere que muitos cidadãos não estão felizes. Onde é que considera que a cidade tem falhado e de que forma você quer mudar esse cenário? Por exemplo, a Covilhã é uma cidade de oportunidades, porque a Covilhã é a porta de entrada para a Serra da Estrela, ao nível do turismo. É uma cidade universitária, é uma cidade de empresas. Temos que captar mais empresas para criar mais postos de trabalho. Mas, por outro lado, ao nível das infraestruturas, há 2 anos temos a piscina coberta fechada. A piscina-praia tem vários problemas. O complexo desportivo está altamente degradado. O Parque da Goldra, aqui bem perto, há 12 anos em que nada é feito, nenhuma manutenção. Por isso nós temos um plano de recuperação para a Covilhã, mas acima de tudo, juntando todas as forças políticas, os presidentes de junta de freguesia, as pessoas de boa vontade para calendarizar e para priorizar as nossas obras e as nossas medidas mais urgentes para a cidade e para o Concelho, porque não podemos esquecer que falamos muitas vezes da Covilhã cidade, mas as nossas freguesias também precisam do nosso carinho, da nossa amizade e acima de tudo da nossa vontade de transformar essas comunidades e atrair mais pessoas para elas e empresas também. Sim, e falando também um pouco disso de Covilhã cidade, a habitação e os espaços verdes também são pontos centrais da sua candidatura. Que medidas concretas propõe para garantir mais casas acessíveis e ao mesmo tempo uma cidade mais sustentável para poder ser agradável para poder se viver? Ao nível da habitação, nós temos vários programas, entre eles a recuperação de casas devolutas, parcerias público-privadas de forma a que haja mais construção com rendas a custos controlados, cooperativas de habitação que podem ser implementadas e ter uma maior oferta e, ao mesmo tempo, por exemplo, uma cidade mais sustentável passa também por uma alteração nos transportes públicos, transformando os nossos autocarros em autocarros a diesel em autocarros elétricos, mais amigos do ambiente. Ao nível dos espaços verdes, nós temos vários projetos. Queria-vos falar, por exemplo, do grande parque, o Parque da Cidade, o grande Parque da Cidade, que vai englobar o pavilhão multiusos, um espaço para crianças e famílias, como um pet park e, ao mesmo tempo, uma zona para feiras e exposições, que atualmente a Grande Feira de Santiago acontece no Complexo Desportivo, o que tem vindo a degradar esta infraestrutura da cidade. Ao mesmo tempo, temos no nosso programa a plantação, durante estes 4 anos, de 10.000 árvores e 1 milhão de árvores na Serra da Estrela, porque acreditamos que com o aquecimento global as árvores vão reduzir a temperatura média, principalmente no verão, em que a nossa cidade e o nosso concelho atingem temperaturas bastante elevadas. Perfeito, Eduardo Cavaco, muito obrigada por sua disponibilidade. Ficam assim as propostas do candidato à coligação Mais Covilhã à Câmara Municipal, apoiado pelo CDS e pela Iniciativa Liberal. A CDU repete o mesmo candidato que levou a votos em 2021, o sociólogo Jorge Fael. Há mais de 4 anos a coligação foi a terceira mais votada, mas não elegeu nenhum vereador. Foram poucos mais de 2.500 votos que Jorge Fael conseguiu alcançar há 4 anos. O sociólogo continua a ser a escolha da CDU, depois de ter sido cabeça de lista nas penúltimas eleições legislativas. Jorge Fael pretende fazer um concelho melhor. Bem-vindo. Há 4 anos não conseguiu ser eleito vereador. O que espera de diferente para estas eleições? Está mais confiante? Há 4 anos foi por escassos 100 votos que a CDU não elegeu um vereador.
Eu sou repetente este ano, nestas eleições, é verdade, mas espero passar de ano. Estou convencido que os 100 votos que faltaram há 4 anos, este ano não faltarão na urna de voto e, portanto, a CDU conta eleger, reforçar a sua oposição e, neste caso, na Câmara Municipal da Covilhã, eleger vereador. Tem falado de bloqueios e num crescimento mal planeado da cidade. Pode dar um exemplo concreto e como pretende dar a volta a isso? Nós temos um PDM de 1999 e, portanto, a cidade continua a crescer na nossa perspectiva mal. Temos muita urbanização, temos muito urbanismo, temos muita urbanização sem urbanismo. A cidade, na perspectiva da CDU, cresce mal, cresce de forma não planeada e as consequências fazem-se sentir depois a diversos níveis, no plano da habitação, no plano dos transportes, também no plano da educação. Nós temos falta de vagas nas creches, na rede pré-escolar. A última escola do primeiro ciclo foi construída há muitos anos. Nós precisamos de novos centros escolares, nomeadamente na cidade. Precisamos de dar resposta à habitação, que é insuficiente, a resposta pública é muito insuficiente, e precisamos de resolver o problema da mobilidade na cidade e no concelho. E, portanto, para isso é preciso planear, organizar, perspectivar, para podermos intervir e resolver os problemas. Como se explica que a CDU tenha perdido votos num concelho que era um terreno confortável? A CDU perde votos porque a Covilhã, que foi no passado uma cidade operária, uma cidade industrial, nas últimas décadas tem perdido empresas industriais, tem perdido trabalho operário, trabalho industrial e, portanto, para além de outras causas, naturalmente, nós pensamos que é possível, não é um ciclo inevitável, não é uma situação inevitável e nós pensamos que é possível inverter, recuperar terreno perdido, falar com os mais jovens, conseguir que os mais jovens também percebam a nossa mensagem e adiram ao projeto da CDU, que é um projeto ancorado nos valores de Abril, um projeto de intervenção pelo direito ao trabalho com direitos, por salários dignos, pelo direito à habitação, à mobilidade, à saúde, à educação para todos. Um projeto assente numa gestão democrática participada e, portanto, é esta a mensagem que nós procuramos passar. É este o nosso projeto e estamos confiantes que, como disse, não é inevitável continuarmos a perder votos. Aliás, na Covilhã nós temos recuperado alguns votos nas autarquias e, portanto, é com essa confiança que nós partimos também para estas eleições. Conhece a dinâmica dos jovens e da universidade. Como é que os pretende manter na cidade? Para fixar, nomeadamente os mais jovens, é preciso que encontrem perspectivas de futuro. Sem essa possibilidade, naturalmente os jovens vão em busca de emprego qualificado, salários dignos, perspectivas de futuro na habitação, na carreira profissional e, portanto, para inverter esta tendência, a Covilhã continua a perder população, de facto. Aquilo que vai compensando é o saldo migratório. Há imigrantes a chegar à cidade, e ainda bem, e ao concelho. E precisamos de, como disse, para fixar pessoas, para atrair nomeadamente os quadros qualificados que partem que saem da universidade todos os anos, é preciso também criar uma economia que dê resposta a essas qualificações. E esse é o passo que a Covilhã ainda não deu e precisa de dar urgentemente, criar uma economia que dê perspectivas, que consiga criar condições para fixar as qualificações, os mais jovens qualificados que saem daqui da universidade todos os anos. E por aí há várias medidas que pensamos que é preciso tomar. Não é? É preciso aprofundar a parceria estratégica, nomeadamente entre a Câmara Municipal e a Universidade da Beira Interior. Muito obrigada, Jorge Fael, candidato pela CDU à Câmara Municipal da Covilhã. Em 2021, o Chega ficou em 5º lugar e nem sequer chegou aos 500 votos. Luciana Leitão é a candidata escolhida e foi à última hora. Em março, ainda antes das legislativas, o Chega apresentou Mário Diniz como candidato à Câmara Municipal da Covilhã. Mas em agosto, o gestor desistiu por motivos pessoais. Na corrida entrou Luciana Leitão, uma auxiliar de saúde e agente imobiliária de 49 anos, natural de Verdeiros. Olá, bem-vinda! O facto de a sua candidatura ter sido conhecida a 2 meses das eleições não tira um bocadinho de força?
Olá, boa tarde. Muito obrigada antes de mais pelo convite a esta juventude que é a vida da Covilhã. E respondendo aqui à sua questão, não, efetivamente que há aqui um prazo curto porque eu quis fazer o meu plano eleitoral, havia um já feito, mas eu quis iniciar o meu. Tem sido um trabalho com muito foco, muitas prioridades, fazer aqui uma distinção das prioridades necessárias e urgentes, e estou pronta para a luta. Diz que tem medo de andar na rua depois das 9h30. Considera que a Covilhã é uma cidade insegura neste momento? A Covilhã já foi mais segura. Atualmente há ocorrências e delas muitas são conhecidas. Aliás, não vou frisar aqui, mas ainda a semana passada, não vou frisar a pessoa em questão, mas ainda a semana passada, às 4h30 da tarde, assisti a uma situação bastante preocupante. E eram 4h30 da tarde. Portanto, eu acho que a tendência é piorar e para precaver, não é? Trabalhar precocemente nesse âmbito, nós temos que tomar aqui algumas medidas, sim. E tenho receio, e não sou só eu, tenho ouvido vários comentários, tem-me chegado imenso feedback, que há zonas da cidade que estão com uma iluminação insuficiente, cria insegurança, e não é toda a gente que a partir de uma certa hora, quando começa a anoitecer, que se sente à vontade em qualquer rua, não. A Covilhã é uma das cidades que mais imigrantes acolhe ao longo do ano. Sente-se confortável com isto? Eu não tenho nada contra a imigração, muito pelo contrário. Se eles vierem, conforme a lei, que entrem para trabalhar, que entrem, mesmo que venham para estudar e a seguir criar as empresas deles, darem produtividade, só vem mexer com a economia, é bom para todos, não temos nada contra a imigração, ao contrário de tudo o que é dito. A imigração só nos preocupa quando vêm para Portugal, porque nós temos muitos portugueses imigrantes também, não é? Eu tenho um filho que é imigrante, não posso estar contra a imigração de forma alguma. Tem que ser selecionado, porque somos um país pobre, e não podemos estar a acolher toda a gente que vem ilegal, sem trabalho, à espera dos rendimentos daqui, porque quer dizer, já temos pessoas com reformas baixíssimas. Se não há capacidade financeira de se aumentar estas reformas, há capacidade para dar sustentabilidade e qualidade de vida a quem entra. Também é preciso garantir a qualidade de vida de quem entra, correto? É a minha opinião. O Chega distingue-se dos outros partidos por ter uma identidade própria. Revê-se nesse discurso ou admite exceções a nível local da Covilhã? Olha, o que eu revejo é que aqui o Chega foi bem rotulado. E aqui já entramos na parte da democracia também, não é? A democracia, que eu sou a favor da democracia, mas tem que haver QB. O respeito, que não tem havido, a segurança, que não tem havido, e aqui parte-se um bocado por aí. O Chega manifesta a revolta destes últimos anos, que tem vindo a desenvolver uma democracia com liberdade excessiva. A violência, os crimes, isto tem vindo a aumentar. Isso tem vindo a aumentar e ninguém travou. Certamente que ainda vai continuar a aumentar. E nós, Chega, a revolta é de vermos esta situação a agravar-se. Ninguém está contra a democracia e a liberdade, mas a liberdade tem que ter peso e medida, porque nós veio a liberdade em 75, ok, foi ótimo, mas depois passamos do 8 para o 80. E daí, claro, se calhar não agrada a toda a gente, não agrada aos partidos da oposição, porque o que é certo é que o país cada vez está pior. Ficam as declarações de Luciana Leitão, candidata à Câmara Municipal da Covilhã pelo Chega. A campanha já está na rua, agora a decisão final está nas mãos dos covilhanenses. Dia 12, a cidade conhece o sucessor de Vítor Pereira.